Eu queria que você que está com a tua Bíblia aí, abra comigo em Neemias. O livro de Neemias vem logo depois de Esdras, Crônicas. Abra aí. Tem bastante gente com a gente aí, Douglas. Como é que tá? Legal. Amém. Tá dando para ouvir certinho aí, tá legal? Glória a Deus. Amém. Querido, fique comigo até o final. Amém. Fique comigo. Eu sei que online, às vezes você está na tua casa, de repente bate uma fome, você quer ir tomar uma vitamina, você quer tomar uma Coca-Cola gelada. Mas espera um pouquinho, vai depois. Amém? E qualquer coisa você manda aí pra gente, fala assim: pastor, vem tomar uma Coca aqui, eu vou. Não tem problema, nós vamos. Pessoal que está aqui, a gente não quer fazer aglomeração, mas nós vamos na sua casa. Aleluia por isso. Amém? Pastor, vem jantar. Aleluia por isso. Amém? Você que está ouvindo aí, se está no conforto da tua casa, espera a palavra. Amém? Espera a palavra ser ministrada. Depois você vai fazer o que você tem que fazer. Eu espero que você já tenha ido no banheiro. Eu espero que você já tenha colocado um copinho de água perto de você aí. E você que abriu comigo em Neemias, nós vamos ler do versículo 4, capítulo 1, Neemias capítulo 1, versículo 4. Neemias 1, versículo 4. Olha o que diz a palavra aqui: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: escuta bem a oração de Neemias. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos seus servos, o povo de Israel. Confesso os meus pecados, que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos dos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo, Senhor. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, escute bem isso, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados, aleluia, pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era copeiro do rei. Amém, querido? Aleluia. Amados, olha aqui que oração tremenda de Neemias. Neemias é um homem que está servindo como copeiro, e neste momento aqui ele recebe uma informação do seu irmão Ananias. Ele recebe Anani, ele recebe uma informação que o povo de Israel está padecendo, o povo que voltou da Babilônia, saiu da Babilônia, o povo está novamente constituído. Porém, o que acontece?
o povo está destruído e Anani informa Neemias que os muros de Jerusalém estão destruídos, que o povo está padecendo, que há brigas, que há discussões, e que aqueles que sobreviveram ao cativeiro passam por grande sofrimento e humilhação. Então, quando o irmão de Ananias vem, o irmão de Neemias vem e informa ele e fala: olha, está acontecendo tudo isso. Neemias sente o peso, Neemias sente a dor do que está acontecendo com o povo. Veja, querido, eu quero trazer para a nossa realidade, porque ele ouve estas coisas, e a primeira coisa que ele faz é senta e chora. Sabe, esse é um tempo que Deus está procurando homens e mulheres que vão chorar pela nação, homens e mulheres que vão chorar pelo aquilo que está acontecendo, homens e mulheres que vão, por que sentar e chorar? Porque você senta, reflete e chora. Esse é o tempo onde nós vamos chorar por aquilo que está acontecendo. Pastor, mas não é tempo de nós nos alegrarmos, não é tempo de nós olharmos para o céu. Sim, querido, é tempo de tudo isso, mas nós fomos chamados para chorarmos por uma nação. Nós fomos chamados, não é chorar porque nós estamos com medo, não é isso. Você não foi chamado para chorar por causa de medo. Você não é alguém que possui medo, você é alguém que tem coragem. Você é alguém que possui o Espírito Santo de Deus. Quando a gente possui o Espírito Santo de Deus, a gente olha para a nação e chora, porque a gente vê que a nação está sendo sim castigada. A nossa cidade está sendo castigada, o povo está sendo castigado. Aqui, Neemias, ele senta e chora, e a palavra de Deus diz que ele passa alguns dias lamentando, e ele passa alguns dias jejuando e orando, e este é o tempo de nós lamentarmos a situação do nosso país. Não era assim que nós estávamos reclamando, e o nosso país já está na corrupção, que um dos maiores escândalos que já existiu na face da terra aconteceu no nosso país e começou aqui na nossa cidade, em Londrina. Nós sabemos disso, querido. Nós lamentamos por isso. Nós, como povo escolhido de Deus, devemos lamentar por isso. Devemos ir para o nosso secreto e chorar e clamar, e nos humilhar e nos jogar totalmente na presença do Senhor. Neemias ouviu falar do seu povo, porque, querido, quando você ouve falar do seu povo, quando você ouve, e eu não estou falando só de igreja, eu estou falando do seu povo, aquele que corre aqui, ó, o sangue nas veias. Eu estou falando da tua família, eu estou falando dos teus familiares que agora estão longe e você não pode vê-los. Eu estou falando que quando a gente ouve a notícia que existe uma praga, que está acontecendo uma destruição na cidade, quem vai ser os Neemias que vão se levantar? Quem vai ser os homens e as mulheres de Deus que vão se levantar e vão lamentar, mas vão orar, vão jejuar, porque antes de erguer um clamor a Deus, Neemias foi e começou a clamar e começou a lamentar. Chorou muito. Sabe por que ele ergueu um clamor? Porque ele precisava chegar até o rei e pedir a liberação do rei para ir fazer a obra, para ir fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Ele era copeiro. Irmãos, copeiro é até interessante, porque nós temos na igreja aqui algumas copeiras, algumas mulheres que servem, que trabalham servindo dentro do hospital, a copa, levando a comida, na hora do café da manhã, na hora do almoço, café da tarde, janta. São copeiros que estão servindo adoentados, estão entrando em todos os quartos. O copeiro é aquele que estava servindo o tempo todo a comida na mesa do rei. Olha que interessante, porque o trabalho, o ofício de Neemias era importante, mas Neemias tem um ofício ainda maior, que é servir aquele que está acima do rei, Deus. Agora veja, você não tem teu trabalho? Você não tem muitas vezes os teus ofícios, as tuas obrigações? Você tem que servir. Você tem que servir ao teu chefe, você tem que servir ao governo, você tem que servir aí a uma cadeia de pessoas. Mas agora Deus está te chamando para servir Ele.
Deus está te chamando para servir Ele. É, por isso que Ele parou, gente. Pastor, mas eu estou com medo de ficar desempregada. Não, já falei, irmão, não fica com esse medo. Se porventura você ficar desempregado nesse tempo, primeiro que não é certo, não é correto. Segundo que Deus prepara uma coisa melhor para você. Porque Deus é Deus. Este é o tempo de Deus. Esta é a hora de Deus. Então este é o tempo, querido, que você está sendo parado, deixando de servir todos os outros para servir somente a Ele, para estar somente diante dEle. Aqui Neemias, ele chega, a palavra depois vai nos continuar, porque essa palavra aqui é tremenda, é profética. Neemias recebe essa incumbência, Neemias sente esta dor. Irmãos, esse é o tempo de nós sentirmos essa dor, de nós sabermos da nossa incumbência, de nós sabermos que Deus, tocando aí, Priscila, em nome de Jesus, faz esse som lindo aí que esse negócio tem, aleluia, que negócio. Irmãos, este é o tempo de nós termos essa incumbência, de nós termos essa tarefa. Quando Neemias, ele chega para o rei Artaxerxes, e ele vai servir o rei. Ele diz que viva sempre o rei, porque o rei percebe a tristeza do seu rosto. Irmãos, muitas vezes não tem como nós nos sentirmos bem quando a gente sabe que o nosso pai, a nossa mãe não pode sair de casa, quando a gente sabe que tem alguém acamado, quando a gente sabe que alguém está com os dias contados dentro de um hospital. Isso, irmão, tem que gerar dentro de você, não é uma tristeza, mas uma angústia de que alguma coisa tem que acontecer, meu irmão. Você não acha que alguma coisa tem que acontecer? Ou será que é só eu que acho? Vocês estão aqui comigo, vocês acham que alguma coisa tem que acontecer? Tem que alguma coisa acontecer, meu irmão. Por que isso está acontecendo? Por que as coisas estão acontecendo? É porque Deus está chamando a gente. É porque Deus está convocando alguém que porventura está se achando um menorzinho. Ô copeiro, Deus está te chamando. Deus está dando um desígnio para você. Pastor, mas o que é o movimento? Ah, querido, você soubesse que quando você dobra os teus joelhos na madrugada, quando você jejua, quando você clama a Deus, há um movimento no céu em favor daqueles que você está intercedendo. Esse é o tempo. Dobra o joelho na frente da tua casa. Dobra o joelho na frente da tua casa e começa a falar. Sabe o que vai acontecer? Os teus vizinhos vão olhar e falar: que é esse louco aí? E Deus vai responder para eles: olha, esse louco é meu. Esse louco é meu. Dobra os joelhos, declara na tua casa, declara na rua, declara na vizinhança. Esse é o momento, querido. Quando Neemias chega para o rei e fala: rei, o rei percebe a tristeza. Fala: por que você está triste, Neemias? Rei, não tem como não ficar. O meu povo está padecendo, o meu povo está sofrendo. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso voltar para Jerusalém. Eu preciso reconstruir os muros daquela cidade. O rei olha para ele e fala: mas você precisa ir para lá. E o que eu posso fazer por você? Veja, querido, portas abertas. Portas abertas. Quando o rei diz assim: o que eu posso fazer por você? Ele fala: rei, olha, eu preciso me movimentar lá. Eu preciso ir para um lado e para o outro. Se o senhor puder disponibilizar cartas para que eu entregue aos governos, para que eu entregue aos reis, para me ajudar para a aquisição de coisas, para que eu possa entrar, para que eu possa fazer, para que eu não tenha problema. Se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Capítulo 2, versículo 6. Então o rei, estando presente da rainha sentada ao seu lado, perguntou: quando o tempo levará? Ele disse: quando voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse.
A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderei levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, a guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira das portas da cidade. Querido, veja, ele, além de pedir a benevolência do rei, pode me dar cartas, rei. Eu preciso passar por lugares, eu preciso de autorizações. Esse é o tempo, querido, nós só vamos, aleluia, nós só vamos conseguir autorizações se nós formos aos pés do Senhor. É tempo de autorizações. Só aqueles que estiverem diante de Deus vão receber autorizações do céu. Só aqueles que estiverem na brecha, buscando ao Senhor, vai receber autorizações. Então Neemias parte, porque, querido, quando ele faz esta oração, Deus é com ele. E quando ele ora aqui, ele diz: olha, Senhor, nós sabemos, eu sei dos nossos erros, eu sei das nossas falhas. Senhor, nós temos falhado muito, nós colocamos ídolos, nós, ó Pai querido, desobedecemos os pactos, nós não te agradamos. Mas, Senhor, lembra-se, Senhor, nós fomos infiéis, nós desobedecemos, mas lembra-se que nós somos os teus servos, o teu povo, que o Senhor nos resgatou. Lembra-se, Senhor, querido, esse é o tempo de nós irmos para o secreto e falar: Senhor, lembra-se que nós somos o teu povo, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos livrou. É hora de nós chorarmos pela nação. E quando Neemias ele parte, ele vai fazer esta construção dos muros, porque, querido, o que Deus está nos chamando? Deus está nos chamando para reconstruir algo. Deus está nos chamando para reconstrução. Especificamente nisso que eu estou ministrando agora, querido. Por quê? Porque é o tempo de nós reconstruirmos muros que vão edificar uma nova era, que vão edificar um novo tempo da igreja, um novo tempo dos crentes, um novo tempo do Brasil. Muros que vão, queridos, bem alicerçados na palavra de obediência, na palavra de fidelidade, no jejum, na oração. Nós vamos voltar aos princípios. É isso que Deus está nos dizendo aqui nesta noite. Que você possa compartilhar esse vídeo e dizer: não é tempo de nós voltarmos aos princípios. Chega de oba-oba no meio da igreja, chega de disso ou daquilo. Não, é tempo de princípios, é tempo de palavra, é tempo de nós reconstruirmos muros sólidos. E sabe o que Deus está fazendo? Deus está levantando você e eu para sermos os reconstrutores, aqueles que vão chorar, aqueles que vão lamentar, aqueles que vão jejuar, aqueles que vão orar, aqueles que vão olhar para Deus e falar: Senhor, lembra-se de nós, porque nós somos o teu povo, nós somos a tua terra. Chora, reconstrói, Senhor, os muros. O Senhor está te chamando. Como é que eu reconstruo os muros, pastor? Eu reconstruo os muros me dedicando integralmente ao Senhor. Não tem mais nada, é só a Ele. Nos dedicando a Ele, nos arrependendo, nos lançando aos seus pés, chorando, clamando, dizendo: Senhor, eu não sou nada diante de Ti, mas Pai, vencerá o Brasil. Querido, nós temos este poder nas nossas mãos. Sabe qual é o problema? A gente fica indo para a igreja para ser salvo na quarta, a gente fica indo para a igreja no domingo para ser salvo. Agora não tem igreja, agora nós temos que ser a igreja. O Senhor me salvou você, para que nós pudéssemos realizar a obra.
O reino dele é a obra realizada, é a construção dos muros. Este é o reino que ele quer construir, este é o tempo. Portanto, querido, nesta noite eu quero te incentivar, eu quero te dar uma palavra de incentivo. Começa a reconstruir os muros, e esses muros serão fortificados, fortalecidos pelo próprio Deus. Agora veja, querido, Neemias, além de reconstrução dos muros, ele tinha uma outra tarefa. E é uma tarefa, olha só como tem tudo a ver esta palavra, aleluia, com os nossos dias. Sabe o que acontecia, querido? O povo de Jerusalém, os israelitas que estavam ali, existiam alguns que tinham um poder aquisitivo maior. Existiam alguns que estavam governando ali e que estavam exigindo altos impostos. Então, amados, eles estavam sufocando aqueles que não tinham. Neemias, você vai virando depois aqui, capítulo 4, capítulo 5, você vai vendo que Neemias começa a operar nisso também. Ele começa a operar, além de levantar os muros, a segunda coisa que Neemias começa a fazer é a reforma social. Sim, porque, querido, ele entra no meio dos governadores, ao ponto dele se tornar um dos governadores. A palavra vai nos dizer aqui, lá no capítulo 5, que existiam injustiças sociais. Os homens e as mulheres começaram a reclamar: somos muito numerosos, precisamos de trigo para comer, continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas para conseguir trigo, para matar a fome. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é o tempo agora. Tem pessoas que estão passando um momento dificílimo economicamente. Nós estamos exatamente, e essa é uma palavra profética, reconstruindo muros, mas também fazendo uma reforma social no Brasil. Sim, nós precisamos entender isso. Por quê, querido? Porque Deus tem me falado que nossa economia é uma economia, querido, que ela vai balançar, mas ela não vai ruir. Haverá dificuldade, mas é nesse tempo que os Neemias vão estar sendo levantados para a reforma que vai acontecer socialmente, na nossa economia. Vai haver uma equiparação. Por que que você acha que a doença começou por os mais poderosos? É profético. Agora venha, querido, venha entender comigo. Os países de primeiro mundo, na Europa, os países na América do Norte, como Estados Unidos, estão sofrendo abalos econômicos. Se o Brasil se levantar em oração, se os Neemias se levantar em oração, nós vamos levantar a nossa economia e se equiparar a essas grandes economias. Igualdade. Neemias chegou, havia uma situação de desespero por parte do povo, não só porque não tinham mais os muros, não só porque não tinham mais a beleza da cidade, mas também porque havia uma desigualdade social. Quando Neemias diz assim: também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda da sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Sabe o que ele disse, querido? Ele entrou no meio de uma reunião, ele convoca uma reunião e ele diz assim: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas.
Por isso convoquei uma grande reunião, versículo 7, versículo 8, contra eles, e disse: na medida do possível, nós compramos de volta os nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos? Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio. Por isso prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Devem andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança dos juros. Olha o que Neemias está dizendo. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras, suas casas, e também os juros que cobram deles, a 100ª parte de dinheiro, do trigo, do vinho. E eles responderam: nós devolveremos tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você, pastor. Você está dizendo então que agora o governo tem que devolver as coisas, tem que... Não, calma. O que eu estou dizendo é que tudo está cooperando para uma coisa só: igualdade. Igualdade. De repente, o governo consegue celebrar um valor para ajudar por 3 meses os autônomos. Igualdade. Um benefício que não existia começa a existir. Calma que as coisas vão dar certo. Além disso, versículo 14: o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador. Olha só, queridos, Neemias era um copeiro, mas então ele sente a dor, o fardo de fazer algo, de reconstruir algo. E quando ele chega para reconstruir, ele não tem que só reconstruir um muro, ele tem que reconstruir pessoas desanimadas, desacreditadas, dilaceradas. E este é o tempo. Eu e você, querido, nós temos que reconstruir pessoas. Essa tarde eu fiquei sabendo de uma jovem de 19 anos que se suicidou. Aonde nós estávamos, querido? Aonde nós estávamos? Eu não fico feliz com isso. Eu não me sinto em paz com isso, melhor. Sabe por quê? Porque isso é eu e você. Nós precisamos reconstruir. Esses dias, as pessoas acharam que eu estava brincando com um coraçãozinho amarelo no status. Muita gente nem sequer viu. Mas sabe o que era aquele coraçãozinho amarelo? Se eu pudesse contar com você, tinha um coraçãozinho amarelo. Sabe o que era isso? Era um projeto para parar o suicídio. Porque quem disse assim: pode contar comigo, pastor, eu enviava um conteúdo sobre ajude as pessoas a não se sentirem só, para que elas não pensem em suicídio. Querido, nós precisamos reconstruir as pessoas. Nós precisamos ser a igreja que não fica em discussões vãs, mas somos a igreja que amamos. Se o meu único recurso é um WhatsApp, é um Facebook, então é por essa ferramenta que eu vou amar. A gente está louco para vir na igreja, sim, mas não é a igreja que modifica, e sim a nossa vida com Deus que altera tudo. Então aqui Neemias, além de reconstruir muros, fazer uma reforma social, ele sai de ser um copeiro para ser um governador. Sabe por quê, querido? Porque quem entende o coração de Deus alcança as coisas grandes em Deus. Quem reconhece quem é Deus começa a nadar em águas mais profundas. Quem chora, quem clama, quem sente o que Deus está sentindo nesse tempo, qual é o propósito de tudo isso, começa a olhar coisas maiores, começa a alcançar lugares maiores.
Sabe o que Deus quer dar para mim e para você? Irmão, Deus quer dar para mim e para você governo. Sabe por que a gente não tem autoridade para expulsar essa doença? Porque a gente não entende governo. A gente não entende que nós fomos chamados para lamentar, para jejuar, para orar, para clamar. Por isso que a gente não exerce governo. Mas chegou o tempo da igreja exercer governo. O CAIS vai exercer governo na autoridade do nome de Jesus. Depois de reconstruir uma reforma social, sabe o que Neemias faz? Neemias motiva o povo a obedecer a Deus. Neemias motiva o povo a obedecer a Deus. Querido, você reconstrói muros. Sabe quanto tempo se reconstruiu os muros em tempo recorde? Não tem como reconstruir. A quilometragem de muros de Jerusalém era enorme. Eu não tenho aqui agora para te dizer, mas reconstruir estes muros em 52 dias, isso é obra de Deus. Isso é obra de Deus. E eu quero declarar agora aqui, é tão profético essa palavra, que o que nós vamos começar a reconstruir, já se passou de 11 dias. Conta aí, serão 52 dias onde nós veremos o sobrenatural de Deus. Pode contar. E nós estamos reconstruindo. Oh, aleluia, aleluia. Agora veja, depois de reconstruir, depois de se tornar governador, de fazer uma reforma social, de trazer igualdade para o povo, agora Neemias tem que trazer o povo para o arrependimento, tem que motivar o povo para obedecer ao Senhor. Então, querido, nós vamos lá para frente, nos outros capítulos aqui no capítulo de número 13, de número 12, de número 10, Neemias, capítulo 8, que fala a respeito da leitura pública da lei. Olha aqui a nossa lei, querida, é a palavra. É a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu preciso te motivar a obedecer de novo essa palavra. Eu preciso te motivar de novo a ser obediente. Eu preciso te motivar de novo, querido, a enfiar a cara dentro das escrituras e amar a palavra. Você quer ouvir a voz de Deus? Está aqui, ó. Quer ouvir Deus falar? Está aqui a palavra dele. A palavra dele é falar. A palavra dele ainda é viva. A palavra dele ainda traz consolo. A palavra dele ainda traz direcionamento. A palavra dele ainda traz direcionamento. É a lei. A lei, querido. O que eu quero dizer com a lei, pastor, é uma obrigação? Não, pelo contrário, é agora a prática do amor. Eu pratico porque eu amo, porque eu desejo. Então Neemias atrai o povo e fala: olha só o que Deus fez com vocês. Deus está reconstruindo o muro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos numa fase onde nós estamos na reconstrução do muro, onde nós estamos chegando perto da reforma social. Quando nós saímos de tudo isso, nós vamos voltar para a lei. A lei, ela já está sendo implementada, e nós vamos voltar para a publicação da lei. Nós vamos voltar novamente para os decretos de Deus. Nós vamos voltar de novo para a confissão do pecado. Ei, querido, começa agora. Começa na tua casa a confessar os seus pecados, a confessar os seus erros. Começa agora, volta, porque Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para limpar os teus pecados, para jogar no mar do esquecimento. Ele é fiel e justo. Ele é Deus, querido. Jesus, Ele veio para tirar, para te lavar, para te
remir, para purificar, para santificar, para te dar um reino, para colocar em ti uma coroa de glória. Então, querido, em nome do Senhor Jesus, este é o tempo que a palavra tem que fazer a diferença. Jesus, quando estava 40 dias e 40 noites no deserto, Satanás o tentou, mas ele o venceu com a própria palavra do Senhor, porque a palavra, ela é fiel, a palavra, ela ainda dá vitória, a palavra, ela é a lei do justo, ela é a lei para o injusto também, porque esse precisa ser justo. Ela é a lei para o nosso governo, ela é a lei para o Bolsonaro, ela é a lei para o governador, ela é a lei para o prefeito, ela é a lei ainda. Eu preciso te motivar a obedecer a palavra. Neemias, ele trouxe o povo e falou: vocês viram o que Deus fez? Vocês estão vendo o que Deus está fazendo? Deus está conosco, Deus nos estabeleceu. Agora, querido, deixa eu te dizer, eu quero ir finalizando já. Sabe o que significa o nome Neemias? O nome Neemias significa aquele que Deus consola. Aquele que Deus consola. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Senhor, o Senhor está presente. E esse é um tempo que o Senhor vai dar consolo para muitos. O próprio Espírito Santo, Jesus disse que o Espírito Santo é o Consolador, é aquele que vai nos consolar. Neemias significa consolo. Nós somos este consolo, nós somos estas pessoas. Agora veja, querido, no livro de Neemias tem muita coisa, mas também tem homens que se levantaram contra Neemias. Sambalate, Tobias e Gesem, homens que tentaram impedir o agir de Deus através da vida de Neemias, homens que tentaram impedir a reconstrução do muro, homens que tentaram impedir a reforma social, homens que tentaram impedir a motivação que Neemias estava trazendo em obedecer a Deus novamente. Homens que se levantaram. Deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso inimigo nos dias de hoje se chama Satanás, e ele quer impedir-nos de realizar aquilo que Deus quer realizar através das nossas vidas. Eu quero conclamar você a parar de dar ouvidos àquilo que Deus não mandou você dar ouvidos. Eu quero chamar você para que você possa, nesse tempo, repreender a Satanás, pisar na cabeça dele, querido, porque esse é o tempo, essa é a hora que o Senhor está nos chamando. Nós precisamos entender isso, querido, e nós precisamos ter a palavra de Deus na ponta da língua, porque se não for a palavra de Deus, é palavra do diabo. Nós precisamos entender isso, que nós precisamos ter a palavra de Deus na ponta da nossa língua, porque se não for ele, vem de outro propósito, vem de outro lugar, vem de Satanás, porque Satanás também usa a palavra. Ele usou contra Jesus no deserto, e nós precisamos entender, querido, que em tudo que nós vamos fazer, vai haver um inimigo que vai colocar medo, através da televisão, através das redes sociais, das mídias, vai tentar implantar medo em você. Por isso eu te digo, tem hora que você desliga tudo e se liga em Deus, porque, querido, nós não somos nem da direita nem da esquerda, nós somos do alto, aleluia. Nós somos de Deus, e nós precisamos estar conectados a Deus. Como que Deus vai ligar algo na terra se nós não estamos ligando nada? Ligar algo no céu se nós não estamos ligando nada aqui na terra?
Nós precisamos ligar, nós precisamos conectar. Então este é o tempo. Não deixe que os inimigos que se levantam, não deixe que a ira, não deixe que a circunstância. Querido, você que está me assistindo agora, que tem problema talvez com uma pornografia e não consegue se desvencilhar disso, que tem problema com as mentiras, que tem problema com os acessos na internet, com aquilo que é errado. Oh, querido, deixa eu dizer uma coisa para você: larga disso, larga desse demônio, em nome de Jesus. Seja livre, porque Deus está te chamando também. Este é o tempo, porque depois não haverá mais tempo, e Deus está te chamando para ser consolador nesse tempo, assim como o Espírito Santo nos consola. Você tem que ser este homem, esta mulher que vai levantar muros, que vai fazer esta reforma acontecer. Este é o tempo, querido. Nós precisamos entender que sempre de 100 em 100 anos há um movimento, há um agir poderoso de Deus. Nós precisamos entender, querido, que Deus está agindo neste momento. Nada será mais igual, nada será mais igual. Aleluia. E eu quero orar com você, quero clamar a Deus com você. Eu quero pedir a graça de Deus sobre a sua vida. Este é um tempo, nós precisamos do Senhor. Oh, decanta lá, basurianda lá, baxericanderemanás. Oh, que o Espírito Santo te alcance agora. Que teu coração seja dele, que a tua vida seja dele. Nada mais importa, querido. Se Deus não estiver no teu barco, não adianta. Se Deus não estiver contigo, não adianta. Mas Ele está te chamando, você. E não importa a tua idade, Ele está te chamando para ser esse Neemias, esse homem que vai receber favor para reconstrução, que vai receber autorização, esse homem que, a ver o que está acontecendo, se lamenta sim, jejua. Sabe por quê? O jejum mata a carne. O jejum faz a gente se separar, faz a gente se santificar, querido. Nós precisamos jejuar. O jejum não saiu de moda, não. Ainda jejum é para consagração. Ah, pastor, eu quero jejuar das redes sociais. Como é que você vai fazer isso agora? O jejum, querido, é ficar realmente sem o alimento, porque o alimento é no nosso corpo. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem muita coisa que a gente está ingerindo que faz mal para o corpo, e se faz mal para o corpo, faz mais mal para a mente. São as coisas tóxicas, estão fazendo mal para a mente. Então o jejum tem esse poder curador também, de curar inclusive o corpo físico, a mente, mas principalmente nos elevar às conexões espirituais. E é tempo da gente gemer, é tempo da gente se arrepender dos pecados, os nossos e da nossa nação e da nossa casa. É tempo de nós nos lamentarmos, é tempo de nós nos lançarmos aos pés do Senhor. Falou: Senhor, nós precisamos te obedecer. Sabe por quê? Porque existe uma tarefa, e essa tarefa só vai ser dada àqueles que estiverem no prumo, àqueles que estiverem entendendo a palavra desses dias, àqueles que estiverem sendo orientados por Ele, àqueles que estiverem ouvindo a voz do Senhor. Você tem que ser isso. Você tem que ser isso. Pastor, pastor, eu não acredito nisso. O problema é teu, meu irmão. Eu estou pregando para quem acredita. Eu estou falando com quem realmente está entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando com pessoas que estão me ouvindo neste momento, estão falando: é comigo, pastor. Aleluia. É comigo. Porque, querido, não tem mais nada que importa agora. Nós estamos todos trancados em casa. A única coisa que importa é Ele. É só Ele. Não tem mais nada de valor a não ser Ele. As outras coisas em volta da gente perdem o valor quando Ele não tem valor. Mas quando Ele tem valor, Ele dá valor àquilo que está em volta da gente. Os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, os seus familiares, os seus amigos.
só podem ser guardados por Ele. Então nós precisamos voltar para Ele, ser dele, e nós precisamos gemer para a nossa nação. Eu não sei o que você vai fazer, querido, mas se você está na tua casa, sai na frente da tua casa, sei lá, sai na área da tua casa, clama ao Senhor, dobra o teu joelho. Quanto tempo faz, talvez você está me ouvindo, quanto tempo faz, você não dobra mais o teu joelho? Não fica de joelhinho dobrado, não aguenta nem 15 minutos. Quanto tempo faz que você não se coloca mais na presença e fala: Deus, fala comigo, enche meu coração? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você não sente mais a presença? Esse é o tempo de você se colocar diante dele. Esse é o tempo de você se debruçar diante dele. Esse é o tempo de você falar: Deus, fala comigo. Eu quero ser teu por completo. Eu quero sair desse tempo que os outros estão chamando de quarentena, porque não é quarentena. Sabe o que é? É tempo de lugar secreto. Eu não chamo de quarentena. Eu vou sair desse tempo de lugar secreto, Senhor, bem melhor do que eu era. Bem melhor do que eu era, Senhor, porque até agora eu não fiz nada. A partir de agora eu preciso fazer, eu preciso ser. Eu preciso ser esse que vai reconstruir esses muros, esse que vai, Pai, fazer realmente a diferença. Eu preciso orar pelo presidente, eu preciso orar pelos ministros, eu preciso orar. Querido, a gente acha que é só chamado, mas a gente acha que não tem obrigação nenhuma, a gente acha que não tem responsabilidade nenhuma no reino. Eu e você, nós temos uma responsabilidade enorme. Ela não foi dada só para o pastor Dalton, para bispo, para apóstolo. Ela foi dada para eu e você, que é a igreja. Agora deixa eu finalizar aqui para você. Neemias, depois de quando ele saiu, ele falou para o rei que ia voltar. Ele falou: rei, eu vou voltar. Ele foi, construiu o muro, reformou, fez uma reforma social, se tornou o governador pela essa reforma social. Ele motivou o povo, trouxe o povo de novo a obedecer a palavra. Sabe o que ele fez depois? Ele voltou a ser copeiro do rei. Sabe o que isso me diz, querido? Que a gente pode fazer, nós vamos fazer tudo, a gente só não pode perder a essência. Deus vai nos levar a lugares maiores, a coisas grandes. Nós vamos ver muita coisa acontecer, mas depois, não esquece do lugar secreto. Não esquece de que você foi, mas você precisa voltar para o lugar secreto sempre. Você precisa retornar para o lugar secreto, o lugar onde começou tudo. Você precisa disso. Sabe por quê? Porque o retorno indica a raiz. O retorno indica a responsabilidade. O retorno indica que você ama. O retorno indica muito obrigado. O retorno indica gesto de agradecimento. Fecha os teus olhos aí comigo, nós vamos orar. Aleluia. O Espírito Santo, vem sobre a vida de cada um agora, Espírito Santo. Oh Pai, derrama sobre nós, Senhor, esse Espírito, ó Pai, de quebrantamento, de arrependimento, Pai, de amor, de oração, Pai, pela nossa nação. Quanto tempo a gente gasta, Senhor, com tudo, menos contigo, papai, menos com a tua presença. Oh Pai, nos perdoa. Nos perdoa porque às vezes a gente quer ser o que o Senhor nos chamou para ser. Mas nós, ó Pai, devemos ser, Senhor, aqueles, ó Pai, que vão lamentar, vão se arrepender, vão jejuar, mas vão, ó Pai, reconstruir algo, Pai, porque eu sei que coisas maiores o Senhor tem. Por isso nos ajuda, Pai, nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor. Oh Pai, que sejamos consoladores ao invés de consumidores. Sim, Pai, consoladores ao invés de consumidores. Oh Pai, nós não queremos mais consumir. Eu quero. Não, Senhor,
Nós desejamos consolar, nós desejamos dar, Pai. Dar amor, dar graça, estender graça, Senhor. Nos ajuda nessa reforma, ó Pai. Oh, Pai, que haja uma reforma dentro de nós, uma reforma dentro da nossa casa, uma reforma, ó Pai, ó Deus, em geral, na nossa nação mesmo. Que haja igualdade. Oh, Pai, que os inimigos que se levantam possam cair, todos eles, porque todos eles já estão, ó Pai, debaixo das Tuas mãos de poder. Senhor, e nos leva, ó Pai, a obedecer os Teus estatutos, a amar a Tua palavra, a amar, ó Pai, as coisas do Senhor, a amar, Senhor, o Senhor como deve ser amado. Nós Te entregamos, ó Pai, esta noite, esta palavra. Queremos abençoar, ó Pai, a todos esses que estão conosco, aos pedidos que foram feitos de oração, nós abençoamos também. Declaramos vitória, vitória, Senhor. A Tua bênção, Senhor. Ó Pai, sobre cada um que está nos ouvindo, cada um que está nos assistindo, Senhor, que nós possamos assumir a nossa responsabilidade, o nosso compromisso contigo. Em nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia